Olá, tudo bom? Prazer vocês, nossos ouvintes. Mais uma vez aqui eu, Toru, Marcelo Mack. Hoje com duas arquitetas maravilhosas, focadas em design de interiores, que estão aí atuando no mercado há mais de 20 anos. Camila e Mel. Camila, conta um pouco da sua história, como que você começou, por que interiores, como foi? Interiores porque eu sou apaixonada por interiores, né? Na verdade, eu vim do mercado imobiliário. Trabalhei anos em construtoras, que hoje a gente presta serviço para elas, então é bacana. E eu sempre tinha um sonho, mas eu pensava lá na frente. Lá na frente vou montar um escritório, né? Não tinha aquela coragem de empreender. E daí, com uma crise aí do mercado, eu falei que o escritório caiu no meu colo. Porque eu fazia projeto dentro das incorporadoras. Legal. Daí veio uma crise aí do mercado imobiliário, eu fiquei desempregada. Daí comecei, você faz um projeto pra mim? Você faz outro projeto pra mim? E eu lembro que daí, uma época, eu consegui um emprego, que era um emprego bacana, e falei, putz, não. Tinha passado na entrevista, falei, cara, eu preciso me dar aí 2 anos fazendo o que eu gosto. Se eu não fizer isso agora, eu não vou fazer nunca mais. E daí montei o escritório. Depois fiquei no ouvido aqui da Melissa, você tem que vir também, tem que vir também, começou a crescer aí. E daí a gente montou o escritório há quase 5 anos e a gente faz um pouco de tudo, de cliente final, incorporadora, mas sempre na área de interiores, que é a nossa paixão. Legal. E você, como começou? A trajetória também é parecida, mas eu, diferente dela, nunca pensei em empreender, assim, nunca foi algo que pensava que ia acontecer. E saí um pouquinho do mercado, foi também numa crise, fui demitida do mercado, já estava cansada daquele ambiente corporativo, queria algo mais tranquilo em termos de ambiente de trabalho, né? Não que trabalho tranquilo seja diferente. Lidar com interiores. E aí, exatamente, é só a questão de ambiente, assim, né? E aí acabou eu ficando um ano meio ainda entendendo o que eu queria fazer ou não, a Camila lá, vamos fazer juntas, e aí a gente acabou juntando, fazendo, de repente o escritório nasceu, assim, então... Que legal. Vocês nunca tinham trabalhado juntas? Não, mas nós somos amigas, já moramos juntas, dividimos apartamentos, mas somos amigas há mais de 20 anos, né? Porque desde antes da Eu faculdade... brinco que a gente namorava, né? Então, assim, eu ficava no ouvido dela, a gente atendia cliente final, cada um atendia seu cliente final, um espaço físico diferente, mas quando vinha a demanda de construtora, que é uma demanda maior, um prazo mais curto, né? Tem que ser muito rápido ali, era muito trabalho, a gente se unia para fazer construtoras. Então, a gente ficou aí num namoro antes de unir fisicamente, porque uma amizade de tantos anos eu tinha medo de estragar ali, né? Então a gente namorou e daí quando juntou já tinha passado ali momentos bons, momentos ruins e foi ótimo, a melhor coisa aí. Não sei ela, mas pra mim foi a melhor coisa. É ótimo. Eu falo que otimizou muito o nosso trabalho, né? Porque tendo, às vezes, junto, a equipe, a gente pôde contratar mais gente também, pra ajudar a gente. E aí pôde... acho que vai ter que cortar. Fugiu a palavra. Aí otimiza muito a parte de trabalho, né? Alguém tá ocioso, vai. Então a gente conseguiu atender muito mais rápido os clientes de uma forma mais eficiente. E acho que também a parte da criatividade, sabia? Porque falam assim pra gente, nossa, vocês têm o mesmo estilo? Não. Se você perguntar o gosto pessoal da Camila, o gosto pessoal da Melissa, mas às vezes tem um cliente que quer ser mais ousado e tal, e às vezes fala, Mel, vem aqui, dá uma olhadinha, olha, a gente palpita. A Mel é mais ousada? A Mel é mais ousada. Qual é o A seu Camila é mais gosto, clean. Qual é o seu gosto? Eu gosto de cores Cores. e de coisas... Eu gosto de clean, assim, mas clean no sentido de poucas coisas, mas eu gosto de trabalhar, às vezes, com um objeto diferente, cores. Entendi. Dependendo como a gente trabalha as cores, fica super legal. Na minha casa pessoal é super colorida, você entra e todo mundo fala, ama. E já a Camila já é mais neutra. Eu sou estilo industrial, por mim eu teria que nem uma cozinha de restaurante, tudo aberto, parede descascada, que eu acho maravilhoso. Mas você sabe que uma coisa aí puxando a sardinha pro nosso lado, que eu acho legal, assim... Quando eu trabalhava em incorporadora, a gente tinha um empreendimento e a gente falava, vamos contratar essa porque esse estilo atende esse. Vamos contratar aquela porque esse estilo atende isso. Até hoje é assim, se a gente pegar decoradoras de grandes nomes, vocês vão ver que tem aquele estilo, tem aquela característica dela. É verdade. Sim. Uma das coisas que a gente acredita que o projeto é do cliente. Legal. Então, assim, quando você vem, a gente tem uma conversa inicial e a gente debate sobre a casa é um sonho, né? A gente tem uma casa bacana, você se sente bem. A gente tenta entender um pouco de psicologia, que eu brinco que a arquitetura devia ter psicologia na faculdade,
para eu captar o que é legal e para eu tentar acertar mais. Porque a gente tem o nosso gosto, mas a casa é sua. Então, se olhar aí a nossa página, você vai ver que é bem diversificado. Eu Tem desde o percebi. estilo industrial, mais o clássico, daí mais o colorido. E isso, pra gente que mexe com criatividade, é uma delícia de trabalhar. Né? Porque cada hora você vai transitando, né? Legal. Agora, uma dúvida que acho que a maior parte das pessoas leigas tem é: por que um arquiteto? Quer dizer, eu comprei uma casa, um apartamento, e eu quero decorar do meu jeito. Eu gosto uma coisa clean, com móveis espaçados, com bastante área livre e tal. Eu sei fazer isso. Por que que eu preciso de um arquiteto que, em geral, dá a impressão que é um custo Todo mundo nesse tem processo? essa impressão, né? Eu acho que assim, gosto, decoração, móvel, cor, realmente todo mundo tem essa possibilidade de fazer sozinho e tudo mais. Quando nós vamos trabalhar no projeto, nós tentamos antecipar a maior parte dos problemas que tem. Ou, por exemplo, vou dar um exemplo, eu preciso de uma TV aqui. Tem o ponto lá? Não tem o ponto? TV é o mínimo, ar-condicionado, todo o resto, todo o sistema. Então, a gente tenta antecipar tudo do desejo pro projeto final para estar pronto na obra. E aí, a gente vai passando, cada etapa vai antecipando esses passos. Então, eu vou começar a obra, olha, já vai indicando para o pedreiro, para o empreiteiro que for fazer, quais são as diferenciais, o que ele tem que tomar cuidado ou não, para que não tenha a parte do problema. Então, a gente eu atendi um cliente essa semana que ele falou assim, eu não faço mais sozinho. Tentei fazer sozinho, eu não faço. Eu quero contratar um arquiteto. Porque eu tive tanta dor de cabeça, tanto retrabalho e tanto desperdício de dinheiro, né? De investimento, que poderiam ter sido poupados. E agora ele falou, não, eu só faço com arquiteto. Um estúdio eu só faço com arquiteto. Um banheiro eu só faço com arquiteto. E o tempo, né? As pessoas hoje em dia, a sua vida é corrida. Tem essa imagem mesmo, nossa, eu vou contratar um arquiteto, ele vai ser caro, ele só vai colocar tudo do mais caro, né? Vai me indicar tudo que eu não consigo. Na verdade, quanto mais o cliente abrir, isso é até bem difícil, assim, olha, eu comprei um apartamento, eu tenho tanto para investir, o que eu consigo fazer? Mais fácil fica. As pessoas às vezes não falam. Por vergonha, mas isso te economiza, né? Eu sempre brinco, e é verdade, o arquiteto se paga ao longo da sua obra. Se paga quando você economiza tempo. Porque você fazendo, você trabalha, você tem sua vida. Fora que você não dorme. Fora que você não dorme. Você não sabe se o pedreiro vai vir amanhã ou então, não. Ele economiza esse tempo, que é um condomínio que você está pagando, que é um aluguel que você está pagando. Então, sua obra adiantada, bem programada, bem executada, vai te... Não é que não acontece problema com a gente, acontece. Só que a gente está ali no dia a dia. Né? E aquele empreiteiro que está ali numa obra nossa e que ele fez um erro e que a gente corrigiu ali na hora e que ele refaça, ele vai te evitar custo, porque ele não vai fazer a nossa próxima obra se ele não andar ali nos conformes, e vai te economizar o tempo. Isso tudo de um planejamento, isso aí te economiza dinheiro que acaba se pagando o arquiteto, né? E eu sempre brinco assim, né? Uma das perguntas que mais fazem quando contrata a gente, assim, quanto que eu vou gastar? Né? Isso. E eu gosto de falar assim, eu gosto de dar um exemplo. Decoração de interiores é igual você comprar uma camiseta numa loja. Você compra a camiseta por R$29,90, mas também tem a loja que vende por R$500. Ela vai de A a Z. Depende muito do que você quer fazer. Né? Lógico que a gente tem um mínimo que a gente consegue fazer uma casa, mas o céu é o limite ali. Então, quando a gente dá um parâmetro, a gente consegue ser muito mais assertivo e não tem surpresas lá na frente. E você consegue se programar. Ali, então tá bom, eu quero fazer a casa dos meus sonhos, mas o que eu posso fazer agora e ao longo do tempo depois eu posso fazer? Então vamos fazer a casca primeiro e depois a mesinha de centro se coloca lá na frente, mas você já sabe que aquela mesinha daquele tamanho, daquela cor, daquela dimensão, lá colocar. Tem um outro exemplo que eu gosto de dar, eu falo assim, você olha na prateleira, o vaso é lindo, mas às vezes não é lindo para sua casa, às vezes ele não cabe na sua prateleira. Né? Então, decoração todo mundo sabe um pouco, né? Mas combinar, executar, prever os desafios, como a Melissa disse, prever que a TV tem que ficar naquela altura, você colocou a tomada mais baixa, quando você vai encaixar a TV, você fala, ixi, o fio está aqui aparecendo. Né? Isso requer aí técnicas, né? Requer alguns anos de conhecimento. De erros também, desculpa. Erros, lógico, erros e acertos. Que a gente aprende, a gente tenta assim, já que errou, vamos aprender e não repetir. É sempre assim. Né? A experiência tá com vocês, né? Você passa na obra todo dia. Você falou um negócio interessante. Eu, como no começo eu falei, sou formado em design de interiores. Meu professor, eu lembro até hoje, chama Quinho Miranda, ele falava assim,
faça para o seu cliente, não faça para você. E eu vi, trabalhando muito tempo como vendedor de imóveis, você olhava o cliente de imóveis planejados, olhava, você chegava com o projeto do arquiteto, eu perguntava pro cliente, é isso que você quer? Ele, não. Acaba refazendo, porque infelizmente ninguém pensa no cliente, né? E quando você vai atender o cliente, o que você faz de briefing para ele? O que você pergunta? Você chega a entender toda a rotina da vida dele ou é algo mais por cima? Como que é feito isso daí? A partir do momento que ele fala, quero vocês. Sim, a gente tem uma conversa inicial para tentar entender o gosto, entender toda a parte de qual é o dia a dia deles, necessidade, né? da família, necessidades, né? E tudo mais. E às vezes a gente até pede, se você tiver alguma referência do que você gosta e principalmente do que você não gosta, que isso ajuda bastante, porque às vezes a gente vai numa linha que a pessoa já odeia e aí pode ser um estresse inicial assim que poderia ser evitado. Então, a gente faz isso, essa conversa. Então, por isso que a Camila até falou, devia ter um pouco de aula de psicologia. Porque nós acabamos entrando na família daquele cliente, acaba no dia a dia. Às vezes, as opiniões e ideias são divergentes entre o casal. E aí, a gente fica no meio do caminho e tenta conciliar os dois. Aí, fala, vou atender você e vou atender você. Vamos ver aqui, vamos colocar na panela e vamos ver o que a gente mediadora consegue fazer, total, né? Quando é casal, assim, muitas vezes eu até brinco, eu falo, joga pra gente. Eu quero amarelo e eu quero bege. Sei lá, bege. Então a gente joga pra gente, às vezes o amarelo não vai encaixar, a gente vai encaixar uma terceira cor aí, acaba sendo ponderando isso, né? O custo de psicólogo tá no meio, né? Eu falo para as meninas no escritório, devia ter psicologia. Administração e psicologia são duas que acho que em qualquer área acho que deveria ter. E vocês fazem muito para incorporadora e construtora. Qual que é o processo? É parecido ou é totalmente diferente? Eu acho bem diferente. O time é diferente, a gente faz stand de vendas, né? Apartamento decorado, áreas comuns. O time da construtora é outra, né? A construtora, ela não tem muito... Nosso escritório ele sempre sai com projetos via 3D, né? Então, para enxergar e tudo melhor. Mas ela não tem muito o tempo do flu-flu, né? Entendi. Então, ela vai olhar o todo, vai estar dentro do budget dela, é vendável o negócio e vambora. E só te interrompendo, uma diferença crucial é que a gente vende normalmente para arquiteto. Então, o entendimento de pessoas que já estão na área. Então, eles já têm... Por isso, acaba sendo muito mais rápido o processo, porque já consegue entender logo de cara o projeto e o resultado final. Assim. Então, isso é bem diferente mesmo. Entendi. Qual é a diferença entre o briefing de um cliente, uma pessoa que tem um apartamento para fazer, e uma construtora, por exemplo, para fazer? Porque o cliente sempre tem seus desejos, suas vontades, as cores, o formato. Geralmente a gente pergunta, né, a campanha, né, geralmente uma campanha, às vezes não tem, às vezes contratam a gente antes de ter. Mas você quer vender um apartamento de 2 dormitórios, você quer vender para uma família que está iniciando, uma família que já tem um filho, é segundo apartamento, é primeiro apartamento, e a decoração é sempre mais ousada, não decorado. É aquele negócio que o cara, ele olha e tem que fazer, uau, não quer dizer que ele vai fazer na casa dele, mas ele vai se apaixonar por aquilo. Que, na verdade, as incorporadoras, normalmente, quando vão até comprar um terreno, eles fazem uma pesquisa de público-alvo. Então, nós sempre perguntamos, qual é o público-alvo? Que é isso que a Camila falou. É família, não é família, é investimento, é cliente final, é estúdio, um dormitório, vai fazer aberto, não vai fazer aberto. Então, eles dão esse briefing e mais ou menos a linha assim, eu quero um pouco mais clássico, eu quero um industrial, eu quero bem ousado. E aí a gente coloca aí vai a nossa criatividade mesmo integral, assim, né? Que é puramente nossa criatividade. Assim. E aí vocês fazem sem nenhum tipo de interrupção? Quer dizer, deu o briefing, vocês executam e entregam... Não. Não, aí a gente apresenta o conceito. Tá. Tem também os clientes internos lá, porque normalmente a gente lida com uma gerente ou uma pessoa de incorporação. Algumas pequenas nós lidamos direto com o dono, né? Com quem vai realmente bater o martelo final. Mas para as incorporadoras maiores, normalmente tem o pessoal de vendas, que o pessoal de vendas, né, da equipe da imobiliária também atua muito, porque eles que vão estar lá na boca da venda, né? E o diretor, ou o dono, ou o CEO, aí tem o pessoal de marketing, aí vem as outras demandas. Então a gente apresenta para essa equipe, eles apresentam internamente e vem alguns comentários.
nunca é muita coisa. Às vezes é uma, sabe? Porque tem Gosto também pessoal de ali. cada um que Mas sempre é o que a gente tem, começou e falando, né? A faz. gente não começou falando que decoração todo mundo entende um pouco. É. E às vezes todo mundo acha que tem... E tem uma coisa no mercado imobiliário, assim, quando a gente atende incorporadora, que a gente até brinca, assim... Tem gente, às vezes, que leva só seu pessoal, né? Você falou, eu gosto de estilo industrial. Não, mas acho que podia ser mais industrial. Mas daí, no caso da gente estar fazendo um lançamento, não é muito gosto pessoal, é o gosto da região, do público, que vai agradar a maioria. Não é o meu, não é o seu, é o gosto do produto que vai fazer vender. Então, às vezes, a gente bate nisso. Porque, mas será que aqui realmente é isso? Né? É isso que vai fazer vender, é isso que vai fazer a pessoa entrar e fazer uau, nossa. Porque é engraçado, né? Quando você faz um apartamento decorado lindo, e a gente faz até a florzinha no vaso ali, a pessoa, o leigo, ele não entende que não é aquilo que ele vai receber. Que ele vai receber a casca, né? Ele vai receber sem o piso, sem o teto. Mas ele se encanta e faz ele comprar, Sim, né? exatamente. Porque ele não tem a visão, né? Ou às vezes, quando a gente vai com o cliente final, ele entra e fala assim, nossa, mas parece tão pequeno. Porque vocês sabem fazer um negócio crescer. Você entra num apartamento de 30 metros, você fala assim, aí quando você olha assim, você fala, ué, tá faltando alguma coisa aqui, esse negócio tinha uns 50. Mas o objetivo também é que ele veja o potencial, né, do que é que ele possível possa fazer. fazer. Porque, na verdade, como você disse, provavelmente ninguém vai fazer aquele apartamento, aquela decoração, mas ele sabe que pode ser daquele jeito. Então, na hora que ele compra, Na hora não que interessa. Repetem, a reproduzem, gente- querem, queria repetir a cozinha que tava lá, ligam pra gente, a gente fala, ó, é marcenaria e tem que adaptar pro que vai ser entregue também, porque às vezes tem muitas vezes diferente. às vezes um final diferente, tem alguma um tipo de especificidade da planta dele que não encaixa exatamente igual, mas dá pra ter adaptação, né? E às vezes um decorado, a gente não tá pensando onde que vai guardar a vassoura, né? Claro, pensa, né? Mas assim, na casa é a vida real, né? Então, assim, às vezes a pessoa tem necessidade de ter mais armário. Um decorado, a gente... Vamos fazer ele parecer maior, vamos ter mais... Transitar mais pessoas dentro dele. Eu brincava assim, tem coisa que você olha assim no Pinterest, é lindo, maravilhoso, mas é que nem salto alto. É lindo, maravilhoso. Passa o dia inteiro com aquilo. Exatamente. É outra pegada, Ah, né? Não é? A importância dos decorados, pelos que o pessoal fala, é que assim, ele ajuda muito a vender as unidades. Sim. Então, se ele... Claro que vai depender da parcela, se ele vai conseguir pagar, da negociação e tudo mais, mas ajuda muito ao cliente entrar, ficar deslumbrado, impactado pelo potencial que ele pode fazer. Olha, talvez ele nunca tenha imaginado ter um apartamento daquele, e aí ajuda bastante na definição da compra, assim. E quando a gente passa para... Vocês também fazem decoração de imóveis comerciais, por exemplo, banco... Comercial, mais empresa, né? salas comerciais. Salas, Então, tá. assim, um consultório... Daí serão salas mesmo, né? Grandes Isso. corporativos. A gente fez uma agência de marketing, pra gente foi uma delícia. Porque Agência de Marketing, marketing, você você solta trabalha, a criatividade você faz o que ali. você quiser e é legal. É gostoso. Mas é mais nesse sentido de consultórios, escritórios. A agência já é muito padrão, né? Ela tem muito aquele... Você vai repetindo ali a formulazinha pra todos, Tipo, né? agora que fugiu o nome. Franquia. Franquia. Você tem que seguir aquilo Você tem que e seguir e se acabou. adapta pro projeto. E normalmente são escritórios especializados. Quando você vai ver, que só faz aquilo. Ele faz a franquia do tal, ele atende o Banco do Itaú, ele... Não sei se podia falar. Não, pode. Uma agência e tal, então ele faz todos aqueles... A gama que eles vão A fazer. pergunta era mais na linha de qual a diferença entre o cliente? Entre o cliente pessoa física, a família, ou o indivíduo Ou que está investidor. comprando. Porque eu lembro que numa época da minha carreira, a gente estava montando um banco no Brasil, um banco de fora que estava montando aqui, e a gente contratou um arquiteto desses medalhão. E aí ele fez um projeto, e a gente teve uma reunião uma vez de diretoria, e aí começou todo mundo a dar pitaco. Mas isso, faz aquilo, não sei o que, eu gosto disso. Essas coisas de indivíduos, entendeu? E aí, na época, a CEO falou, chega, acabou a reunião, a gente contratou ele, vai ter do jeito que ele propôs, senão... Então, era mais nessa linha de... Ingesta tem muito, tem muita conversa desse tipo, ou eles tem um projeto, precisa fazer, Então, eu vocês acho entregam? que, por exemplo, o investidor, aquele cara que compra, né? Hoje em dia em São Paulo tem muito, aqueles apartamentos sem vaga, que é pra pôr pra alugar, ou pra pôr no Airbnb. O investidor, ele quer algo atraente, mas ele quer algo daquele budget, porque ele tem aquilo pra gastar naquilo.
ele é um cliente fácil pra gente. Porque ele quer vir pronto. Ele quer, te dou aqui a chave, eu vou gastar tanto e vou receber isso aqui. Então, ele é um cliente muito fácil. Né? A sua casa, não. A sua casa, você quer escolher a cor da pia, a torneira, o cabideiro. Então, assim, é um cliente que exige muito mais da gente. Tem um custo muito mais alto da gente, porque você tem que estar mais disponível ali. Né? E a construtora, pra gente, é time. Sempre time. Sempre para ontem. Sempre para ontem. Né? Porque tem uma viabilidade, tem um tempo para lançar um empreendimento, então é completamente diferente. A gente às vezes entra para fazer um apartamento decorado, por incrível que pareça, você entra, 3, 4 meses a gente já saiu do projeto. Diferente da casa, porque ele constrói, ele é todo de DIY, ele é super rápido, né? Ele é meio fake ali também, ele não funciona, mas é um time muito mais rápido. Né, a gente vai produzir um apartamento, que produzir, eu digo que colocar o vasinho, colocar a mesa, colocar a colcha, colocar tudo. 2 dias a gente faz um apartamento inteiro. Meu Deus. Às vezes até menos. 2 dias. Então, assim... E por incrível que pareça, a gente gosta dessa loucura. Um pouco ansiosa, né? Um pouco ansiosa, A assim. gente gosta dessa loucura. E áreas comuns, essas coisas, quando você faz para um prédio, esse projeto, no que você pensa? Porque hoje você está atuando num projeto bem interessante do Extension. Como é pensado nisso? Já chega para você ou você que elabora tudo? Chega o briefing do que vai ter no prédio. Igual um decorado, igual um apartamento. Às vezes a gente sugere mudar, né? Sim. Mas assim, vou ter uma academia, um salão de festa, salão de jogos, um spot bar. Chega um pouco esse briefing nas áreas e aonde elas vão ser, isso chega pronto. Entendi. O que a gente faz é criar ali, ver, putz, então... Por exemplo, eu gosto muito de falar de salão de festas. Porque, eu vou te dizer por quê. Você pega o salão de festas de prédio antigo, era aquelas mesinhas. Sim, de a mesa do bolo e a cozinha fechada, né? Hoje em dia mudou. As pessoas mudaram, o modo de se relacionar mudou, né? Então, assim, antigamente tinha que ter a cozinha fechada porque não podia ver quem estava cozinhando, né? Hoje em dia as pessoas gostam de estar cozinhando, conversando com as outras pessoas. As mesinhas, que são as quadradinhas ali, se juntavam para fazer um mesão. Então, por que a gente já não parte de fazer o mesão ou de fazer as possibilidades de mudança? Então, vamos ter um ambiente de estar, vamos ter puffs para os adolescentes, vamos ter espaços de estar, vamos tirar aquela história de mesinha, a mesa do bolo. E também, por que só usar o salão de festas quando tem festas? Porque o salão de festas não pode ser um espaço de convivência do condomínio. Né? Então, esses espaços mais versáteis é uma mudança que a gente vê ao longo do tempo, né? Só antecipando a diferença. A gente estava falando do cliente final, do cliente corporativo e as áreas comuns. As áreas comuns, ela precisa ser pensada para multifamílias. Então, são vários clientes que vão utilizar futuramente aquele espaço. Então, é importante a gente ter uma visão de futuro para tentar antecipar essas diferenças de usos, que vai evoluindo, né, as relações. Então, uma coisa que a gente propõe hoje vai ser entregue daqui 2 anos. Então, tentar pensar que seja algo mais, como que eu posso falar? Atemporal. Atemporal, obrigada. Atemporal. E que seja funcional para diversos tipos de famílias. Então, é diferente de você fazer para uma família, de você fazer para um cliente, e você chegar nas áreas comuns e tentar pensar de uma forma mais orgânica. E dentro disso tudo também eu acho muito importante falar, porque às vezes a gente pega projetos também, assim, seguindo normas, né? A gente tem normas hoje. Antigamente a gente não tinha tantas normas como a gente tem. Então a gente tem que seguir uma norma de acessibilidade, né, do uso. Então isso tudo dentro da nossa criatividade, seguindo ali o custo, seguindo esse multifamiliar, seguindo essas normas, né, que a gente tem que seguir, porque normas, por exemplo, de uma brinquedoteca, né, um público diferente de uma brinquedoteca, de um outro espaço. Então, tem que seguir as normas para as crianças, né? Não basta ser bonito, ele tem que ser usual, ele tem que ter tudo isso que envolve. Então, requer um conhecimento aí, um estudo. A gente viveu ao outro lado. A gente trabalhou em construtora, a gente contratava as decoradoras e a gente via o que dava certo e o que não dava depois. Voltava a reclamação. Então, a gente aplica hoje tudo dessa forma. E uma coisa que é importante desse parte da incorporadora, a gente entregava. Então, eu acompanhava até o final. Então,
aquele sonho, aquela invenção da... Aquela imagem, inicial, né? Imagem. Quando a gente ia colocar, realmente executar, diferente de uma obra de cliente final que você tá direto com o empreiteiro que vai executar, numa obra de áreas comuns de um edifício, você lida com um engenheiro que lidam dezenas de equipes. Então, algumas coisas são muito mais difíceis de você conseguir. Porque não tem alguém lá do lado, ó, tem que ser feito nesse detalhe, então tem que ser alguma coisa mais generalizada, menos específica, assim, tem que ser uma coisa mais, vou falar simples, mas não é simples, mas de uma forma que seja mais fácil de executar, devido ao prazo, é outra dimensão de obra, assim, é outro fluxo. Então, isso isso tem que ser pensado até o final, assim. Engraçado que você vai lá, você tá tudo pronto, você fala assim, nossa, parece que foi fácil, parece que foi rápido. Ninguém viu que você teve que ir lá com o fornecedor, não, olha, não, você tem que ligar dia tal, você tem que escolher o tecido, a cor da madeira, né? Tem um monte de detalhe ali que você olha e fala, nossa, isso aqui é fácil, isso aqui eu faço. Eu vou lá na loja e compro, né? Mas tem um monte de coisa ali pensada, né? Que requer um trabalho, né? Eu tô fazendo um apartamento, comprei um apartamento agora e eu tô sofrendo, porque pergunta se eu fiz o projetinho que nem eu faço para meus Casa de clientes. ferreira, Não. espeto de pau. Outro dia eu fui lá, desenhei pro pedreiro na parede, falei, não tive tempo para desenhar, e desenhei aqui. E até brinquei, porque eu falei assim, Melissa, eu vou te contratar para fazer o projeto do meu apartamento, viu? Tô precisando contratar uma arquiteta, que eu tô sentindo falta. Porque requer todo um planejamento. Quando você não faz esse planejamento, né, independente de qualquer cliente que seja, se for um investidor, tudo isso, a gente não faz todas as etapas certinho, você sofre na obra. Né? Você acaba sofrendo muito mais do que quando você tem tudo certinho. A gente conta até a quantidade de piso que você vai precisar. Né? Porque tem cliente que fala assim, nossa, eu fui numa home center, ele falou que eu precisava de 3 caixas. E daí eu calculei e deu 6. Eu falei, então tô te falando que deu 6. Você vai acreditar ali no vendedor, porque depois você vai pagar de novo o frete, você vai ter que voltar lá na loja para comprar de novo, tudo isso, né? Não vai achar cor porque o Não vai lote é achar cor diferente. porque o lote é diferente. Personalidade. E assim vai. Então é um monte, desde a contagem do piso, até a escolha do tecido, até a almofada, até a luminária, o tom da cor da luminária, né? Isso tudo faz aí a diferença. E você falou de tendências, Camila. Como que você vê isso? Assim, eu lembro, sei lá, 20 anos atrás, eu fui morar fora do Brasil e lá todos os apartamentos que eu fui ver para morar, por exemplo, não importa o tipo de prédio, tá, tudo tinha cozinha americana. E aqui no Brasil era muito pouco comum cozinha americana, você ouvia falar, mas nem sabia o que era, para falar a verdade. Hoje em dia, a cozinha americana é uma coisa que praticamente virou... Todo mundo tem. Como que você vê essas tendências de mercado, de construção? Como que isso acontece? Eu acho que, olha, eu vou te falar, eu acho que é muito igual moda. Sabe moda? Você acha que é moda? Assim, tem tendência que volta. Entendi. Tem muita Vai, coisa que volta, né? A gente vê na moda isso, né? Uma coisa que a gente usava, que agora tá voltando e usa de novo. A arquitetura é isso, né? Tem coisas que não saem de moda. Um mármore lindo, maravilhoso, não sai de moda nunca. Tá sempre, é sempre em alta. E tem coisas que voltam, né? Tem coisas que voltam, um ladrilho que volta, né? Então, assim, em várias áreas... Tem isso também. A gente tenta acompanhar, né, de diversas formas. A Mel agora vai para Milão para acompanhar. Legal. Tem uma feira em Milão, que é uma Sim. feira que no mundo inteiro vai. Alguém tem que trabalhar, eu fico trabalhando, ela vai se divertir. Foi escolhido na moedinha. Que é uma Foi escolhido que no diz... Eu vou. A feira Ela diz comprou um um pouco da... apartamento. A É bem assim. a feira, ela diz um pouco aí da tendência, né? Do que tá Ela, por vir. na verdade, pra gente é expandir a mente. A gente vai lá, a gente expande a mente, a gente sai com novas ideias, mas ela dita um pouco a tendência depois do que a gente vai ver nas lojas. Eu lembro que quando eu fui na feira uns anos atrás, tinha um passarinho que era iluminado, eu tava achei lindo, eu falei, nossa, que legal, uma peça de design bonita. Depois aqui em São Paulo eu vi em todas as lojas o passarinho iluminado. Não é instantâneo. E já tá? não era tão bonito. Não é instantâneo. Demora cerca de 2 a 3 anos para o que você vê hoje lá tá Aparecer. aqui. Uma coisa ou outra já é mais rápida, mas assim, realmente a tendência de cores, de tons, de tipo de tecido, porque também, né, eles começam todo mundo... igual casa-cor, assim, Sim. começar a usar todo o mesmo tecido. Padrão. Então, demora um pouquinho para chegar aqui. E o que a gente faz? Vai tentar antecipar já algo que vai estar no auge daqui 2, 3 anos, né? Principalmente se for apartamento, que você falou, é engraçado, porque cai no time, né? Então é sempre bom você no ir, time. se atualizar, porque a entrega vai ser daqui a 2, 3 Exato. anos. Então cai no time certinho. Assim, infelizmente aqui a gente não tem tanta tecnologia. Então, assim, algumas coisas que a gente consegue olhar e trazer pra cá, mas, por exemplo, algum mobiliário, assim,
um móvel mesmo, cadeira. Eles têm ferramentas e tecnologias que, infelizmente, no Brasil falta muito investimento em máquinas. Entendi. Que otimizam o trabalho na hora de fazer uma marcenaria ou um mobiliário em si. Então, isso é uma coisa que eu sinto muita falta, que é investimento em tecnologia na construção. No geral, não é só na arquitetura ou em interiores, na mão de obra geral, assim. Mas eu acho que tem meio que um preconceito, sabia? De quem trabalha com isso, de querer máquina. Parece que eles querem manual. Te falo porque eu tive marcenaria. Você chegava com a máquina muito louca, ele voltava pra furadeirinha dele lá. Então, é muito artesanal ainda, né? Eu acho que eles gostam disso. Que nem eu fico olhando aqueles pedreiros nos Estados Unidos. Um amigo meu foi pra lá, foi trabalhar de pedreiro. O outro instala móveis planejado. O cara que instala móveis planejado, sozinho, ele monta uma cozinha em 2, 3 horas. O cara tem o próprio elevador, o cara já tem a máquina, o cara já tem o nível. Ele manda foto pra mim, eu falo, cara, como que você monta isso em 2 horas? Eu falei, simples. Então é muito mais fácil. Eu acho que falta essa cultura no Brasil, né? Eu acho que também não é só cultura, né? A gente tem... eu vou entrar numa questão que a gente tem muita mão de obra que não é tão qualificada. Que não é qualificada, então, sim. existem algumas tendências que perpetuam até por uma questão econômica. Sim, verdade. Então, mas eventualmente, pontualmente, de repente poderia ter um investimento, né? Pra gente se dedicar... ter alguma coisa diferencial. Eu acho que é uma coisa que vai acontecer, mas é um processo que ainda tá engatinhando, assim. Então, mas eu sinto falta. Ficou às vezes, nossa, você vê, mesmo no Pinterest, todo mundo vê uns vídeos do pessoal cortando, fazendo mármore, umas coisas assim que você fala, nossa, ele só coloca lá, a máquina faz sozinha. Então, e aqui é super... Mas tem a ver com custo, né? Também. Quer dizer, o custo da mão de obra é tão barato que não faz sentido investir nisso. Exatamente, a gente tem uma mão de obra que não é tão qualificada e que tem um custo mais baixo, né? A partir do momento que você qualifica, né, essa mão de obra e tudo mais, você tem um custo, né? Então isso é uma coisa que a gente sofre muito. Eu brinco assim, o cliente contrata a gente, ele tá amando. A gente apresenta o conceito, ele ama, ele fala, meu Deus, que lindo. Durante a obra vai caindo, porque ele tá gastando, né? Acontece o que toda obra acontece, mesmo você monitorando, mesmo com os fornecedores. Daí quando ele volta pra morar, daí ele ama de novo. Isso é o que a gente espera, né? Minha casa, né? Isso é o que a gente busca. Isso que a gente busca, assim. Então, acaba sendo isso, porque essa parte de obra é maçante, né? É uma parte que gasta muito dinheiro, né? E tem imprevisto, né? Toda obra tem um imprevisto, principalmente apartamento antigo. É isso que eu ia falar. Apartamento novo, você tem a planta da construtora, você sabe tudo, onde está passando tudo. O antigo, você abre e você vai descobrir. Que nem carro com podre, né? Você fala, tem um negocinho que aí você passa o dedo que é metade do carro. Você fala, Outro dia, eu até gravei, né? A gente tá fazendo um apartamento antigo ali na Vila Mariana. E muito antigo, assim. Mas antigo, eu digo de 40 anos, né? E daí eu queria abrir a cozinha, né? Tem intenção de abrir a cozinha, né? O apartamento, ele tem 4 dormitórios. A gente vai deixar 3 dormitórios, um dormitório reverter pra cozinha. E eu falei assim pra minha cliente, a gente vai abrir antes, pra depois eu fazer o projeto. Vamos ver se essa ideia vai dar certo, né? Daí eu fui na obra... Uma tubulação, um pilar. Achei que ia encontrar de tudo. Cheguei lá, lindo. Daí eu tava feliz. Eu falei... Felicidade de arquiteto é isso, é você demolir a parede e não encontrar. Não tem um pilar, não tem uma tubulação. Ele tem uma tubulação, não tem um pilar, não tem uma viga. Eu falei, que ótimo. Daí mandei mensagem pra ela na hora. Eu falei, vai ficar linda a sua cozinha. Porque essas diversidades a gente encontra no apartamento antigo. A gente fez todo um planejamento, tudo bonitinho. Contém um pilar lá, vamos redirecionar aqui pra ver o que a gente vai fazer de melhor dentro daquilo que a gente tem. Né? Então... Quando a gente não encontra a felicidade. É a vida que segue. E aí, quando é assim, a gente tenta falar, vamos tentar entrar com uma demolição e uma inspeção, quando a gente não tem planta de pilar, de nada. Então, a gente faz uma etapa de inspeção para depois, né, fazer o projeto final. Já dá para estudar, eu falo, é a opção ideal e a opção... O que é uma etapa de inspeção? Tem especialista que vai... Né, é o próprio empreiteiro. O que ele faz? Antes dele começar a demolir, ele vai quebrando só uns furinhos, fazendo uns pedacinhos, pra gente ver se, isso aqui não é pilar, depois quebrar, não é pilar. Até onde? Aí também dá pra ouvir, às vezes batendo, você ouve quando é pilar e não, porque os blocos ecoam um pouquinho, o pilar não ecoa. Então, assim, até a gente consegue, assim, mais ou menos. Mas, assim, essa parte de tubulação, eu vou contar uma história nossa.
Mudamos pro escritório. Dentro de era casa. Era uma sala dupla, assim, e tinha 2 banheiros. Vamos transformar esse banheiro numa copa. Só tirar tudo, tirar a parede, aqui já tem a tubulação, vamos colocar a copinha linda. Aberto pro escritório, tudo certo. O empreiteiro foi lá, começou a quebrar. Aí ele foi pra você que ele ligou ali pra Camila. Achei um tubo aqui, uma tubulação. Continua, que a gente a gente vai inventar alguma coisa aí pra esconder. Aí, Camila, outro tubo. Aí ela mandou, Mel, olha aqui. Eu falei, não, fala pra ele tirar tudo que a gente vai pensar em alguma coisa legal, assim. E aí a gente só mudou um pouquinho a posição da geladeira, que não ia conseguir abrir e tal, mas no fim deu certo. Mas a gente acontece também, porque também é um edifício lá. É um edifício comercial antigo. Antigo, lá, né? super antigo. Era dos anos 60 ou 70, assim. Então... E depois criava um negócio super legal, viu? Ficou bem Bacana. bonito. E todo mundo tá lá e fala, nossa, que legal, isso é diferente. Ninguém imagina que lá tá os tubos tudo escondido. Não era nada previsto. Nem imagino que Que surgiu no ideia meio. brilhante. Que ideia, nossa, que bacana. Desde o início. Planejado desde o começo. O apartamento antigo é isso. Eu sempre falo, olha, mesmo custo de obra, a gente tem um custo inicial. Nunca sabe o quanto vai custar de fato, porque às vezes você começa a quebrar. Mas a ideia nossa, na verdade, é sempre deixar claro para o cliente as possibilidades. Então, eu sei que pode ter um problema lá, olha, aqui pode ser que tenha alguma coisa. Eu não consigo te antecipar agora, mas assim que souber, já vou te falar o que aconteceu e dou a solução imediatamente, a gente tenta correr atrás. Então, esse eu acredito que é o principal papel do arquiteto, né? Antecipar esses problemas, né? Eu brinco com as meninas do escritório. Problema, todo mundo tem. É a maneira como que a gente lida. Em obra é isso, né? Então, assim, se a gente encontra um problema numa casa, né, num cliente nosso, já vamos levar com a solução A, B e C. Olha, a gente contou isso, mas a gente tem... podemos fazer isso, aquilo, outro. Que caminho que você quer seguir? Né? Não vamos jogar o problema do cliente, ele está contratando a gente para isso, né? Então, já vamos ali com uma solução para acontecer, né? Legal. E deixa eu te perguntar, como que você vê as novas tecnologias que estão surgindo e engloba isso num projeto? Que hoje, daqui a pouco, vai ser tudo automatizado. Você vai entrar, a luz vai acender atrás de você. Mas não é só isso, né? Toda a parte de novos materiais, né? Que se utiliza também, tanto para construção quanto para decoração, finalização, tudo mais. A automação é uma tendência que vem vindo ao longo de uns anos, né? Sim. Assim, desde uma fechadura na sua casa, você não carregar mais uma chave, até a automação de som, de ar-condicionado, até chuveiro, que você fala, vou tomar banho, o chuveiro já liga na temperatura, né? Então, assim, é infinito. Quando o cliente ele tem essa demanda de vir com uma automação, é importante a gente saber desde o começo, né? Pra gente partir do pressuposto ali desde o começo. Vou dar um exemplo bobo, né? A gente planejou uma iluminação ali, um projeto específico de iluminação que a gente faz, pra a caixinha do som que não cai em cima da luminária, né? Uma coisa básica. Mas a gente tem parceiros, né? Ninguém consegue ser bom em tudo. Né? Então a gente tem uma noção, a gente sabe como a automação funciona, mas vem aqui você que é especialista nisso, que você que vive nisso, vamos sentar junto com o arquiteto, junto com o cliente, vamos ver as possibilidades que a gente dá para fazer dentro daquilo, porque é infinito, né? E na verdade, você falou da automação, a automação é algo que hoje está até mais fácil, né? Mais Antigamente barato era bem até, mais difícil, custo muito mais barato. porque você tinha que passar cabos, tubulação seca, e hoje em dia a gente está cada vez mais indo para uma Bluetooth, Wi-Fi, então tem essa do posicionamento, mas hoje facilitou muito. Um interruptor inteligente já faz toda essa... Os equipamentos são menores também, né? Coloca tudo. E tem a parte de materiais, sim, que a gente sempre tenta estar assim, eventualmente a cada 2, 3 anos vamos pra Milão, vamos na Casa Cor, a cada pelo menos 2 anos numa Revestir, só pra tá sempre em contato. E a gente vai estar sempre nas lojas, né? Então, uma loja de revestimento, vira e mexe, eles chamam, tá aqui com lançamento. Então, a gente tenta estar em contato com esses fornecedores, porque os próprios vendedores, a própria loja nos chamam para ver os lançamentos e a gente poder utilizar isso. Todo tipo de material, enfim, é isso, né? Até a argamassa, a gente foi fazer um curso de ar-condicionado para entender e ver quais são... Se atualizar também, né? Porque é. antigamente aquelas máquinas de ar-condicionado, aqueles negócios Era imensos, gigante. ainda é grande, viu? Ainda precisamos evoluir. Grande. Mas a gente foi fazer um curso, né? A gente tem um parceiro aí que faz as instalações nas nossas obras e eu falei pra ele, puxa,
as meninas, é difícil elas entenderem o ar-condicionado, onde isso dentro, toda a parte técnica lá. E por que eu preciso entender se eu tenho um rapaz que faz? Eu preciso entender, porque senão o rapaz vai ter que descer o tubo onde eu não quero. E eu preciso conseguir argumentar com ele que aqui não tá legal, a gente pode descer por ali sim. Né? E eu preciso também argumentar quando o cliente falar para mim, Camila, por que essa máquina e não aquela? Ah, porque essa é mais silenciosa, porque essa vai te consumir menos energia. A instalação é a equipe que vai fazer, mas se a gente não tem esse conhecimento, o cara fala e a gente aceita, né? Então é isso, né? Você pensa que interiores é só escolher um móvel, não. Né? A gente precisa entender de automação, entender de ar-condicionado, entender de engenharia, né? Da parte estrutural de um apartamento. Precisa estar sempre antenado, assim, senão vai ficando para trás, né? E como que você vê, você falou agora há pouco sobre prédios antigos, como que você vê isso hoje aqui em São Paulo, a revalorização de imóveis antigos? Porque você vai, sei lá, vai para Paris, vai para Nova York, você não consegue construir mais praticamente, então as pessoas têm que readaptar o que já existe. E aqui a impressão que eu tenho é que sempre as pessoas querem o mais novo que existe, eu quero aquele prédio novo que estão construindo, então a cidade vai se movimentando e andando em outras direções, porque o que existe as pessoas não querem mais. É uma tendência não. a reverter ou não? Isso? Depende do lugar, eu acho. Eu acho que sim, existe também um potencial de demanda, assim, acaba que os prédios mais antigos ou não estão disponíveis ou são em algumas localizações que as pessoas entendem ser mais perigosas ou não tão valorizadas, mais diferentes de a gente em São Paulo, Jardins, só tem um outro novo, prédio antigo. As pessoas ainda valorizam aquele local, porque entende como um valor, uma segurança morar naquele local. Mas também tem a parte da facilidade da compra, né? Quando você compra um apartamento na planta, você financia ao longo da obra a entrada. E se você compra um apartamento antigo, você tem que... Você que é do mercado financeiro vai entender melhor. Você tem que ter o dinheiro da entrada naquele momento e depois financiar o resto. Então também muitas vezes tem isso. E os programas dos apartamentos hoje, os edifícios antigos, às vezes não tem tanto programa de lazer, uma brinquedoteca, alguma coisa. Então hoje vende muito uma academia bacana, um lugar para, se for um prédio de família, um edifício de família, ter uma brinquedoteca, jogos, uma quadra, uma piscina. Então, são os condomínios clubes, né? É isso que a gente fala em São Paulo. Os condomínios clubes, eles atraem a família, porque é uma questão de segurança, uma questão de lazer. Mas eu vou te dar um exemplo meu pessoal. Eu comprei um apartamento novo, estou reformando. O prédio é novo? Não, é antigo. E vou te dizer por que eu optei por um prédio antigo. A planta. Eu adoro planta antiga. A planta do apartamento antigo, né? O meu filho tem 10 anos, ele está crescendo, o quarto dele está ficando pequeno. Cara, o quarto dele tem 4,20 por 3,50. Que apartamento novo eu acho isso, no quarto dele? Né? Então, assim, eu falei, eu não quero que ele jogue videogame na minha sala, vai jogar no seu quarto. Ele precisa de espaço para jogar videogame no quarto. E no apartamento novo, você tem muito terraço, você tem um social muito valorizado, mas você tem uma área de serviço que não cabe nada. A minha necessidade da minha família... Eu precisava desses ambientes maiores. E isso, quando eu comprei o apartamento, que eu entrei, eu falei, nossa, é grande, né? Por que é grande? Não tem um terraço menor, a minha necessidade atende, mas eu queria uma sala para receber minha família, para receber meus irmãos, meus sobrinhos, né? Que eu não conseguia num novo. Então, assim, sem contar que o preço desse apartamento, nessa mesma metragem do apartamento antigo... É bem menor. Tem isso que a Mel falou, que novo você tem que dar uma entrada maior, né? E você financiar. Mas é difícil você encontrar isso. Então, vai muito da necessidade da família. E tem uma outra questão que eu vejo de cliente ver um apartamento antigo, que você comentou. Tem a visão daquilo. Sim. Essa cliente que eu falei da Vila Mariana, uma cliente nossa já há alguns anos, ela tem uma visão incrível. Ela falou, Camila, comprei um apartamento com 4 dormitórios enorme. Você vai olhar lá, você vai morrer, porque é um desafio. Que é isso? Tudo antigo, tubulação antiga, de ferro, enferrujando, a fiação, tudo. A gente adora, na verdade. A gente adora. Cresce o olho. Porque aquela transformação, você vai pegar aquilo, você vai fazer aquele antes e depois. Tem que ali. refazer, né? Refazer. Mas ela vê o potencial. Às vezes o cliente não vê, o cliente fala assim, nossa, ele não consegue ver como aquilo vai ficar.
Então ele fala assim, nossa, pelo amor de Deus, eu vou entrar em obra, nossa, quanto tempo eu vou ficar aquilo, mas ele não consegue ver que aquilo que você pagar, mas o que você investir Vai valer 3 vezes vai mais. valer 3 vezes mais e você vai ter uma qualidade melhor, porque você tem uma planta melhor. Eu pensei como você. Ali, mas pro cliente enxergar é difícil. E às vezes ele não quer encarar aquele trabalho. Daí entra a gente, joga pra gente. Entendeu? A gente faz, a gente resolve aquilo. Mas enxergar o potencial é muito difícil pro leigo, Sim, que não é da área, é muito difícil. exatamente. Dentro do que você falou, como que é o processo seu de criação? A partir do momento que você pega e fala, agora eu vou criar. Como que você faz? Quais são as etapas? A gente tava brincando outro dia, né, Mel? A Mel até falou assim, tem projeto que você fala, cara, esse ficou demais. O demais requer tempo. A criatividade requer tempo. Quando a gente tem um tempo grande, né, a gente consegue ali debruçar em cima daquilo, fica tão melhor. Não, olha, todo o projeto que eu debrucei tempo e que eu fiquei ali, que as meninas daí elas sobem o 3D e eu olho e falo, tô cismada que isso não tá legal, deixa eu pensar aqui. E eu volto lá, não, vamos tentar assim, vamos tentar assado. A gente faz essa tentativa interna lá do escritório, todos ficam melhor. Quando o time, eu preciso, aquilo te esmaga ali. A criatividade, nem todo dia você acorda criativo, né? Não. Meu processo, às vezes, quando eu pego alguma coisa pra fazer, eu falo assim, dá um tempo. Vai dar um estalo 15 dias depois, aí faz perfeito. Você tá tomando porque banho, você vai ver, putz, se eu fizer assim, de madrugada, eu tô andando na você rua, fala, Quantas vezes eu não estava em casa, nossa. John, eu falei, deixa eu te mandar aqui uma nota aqui no meu celular. No celular. Pensei nisso, né? Exatamente. Eu tenho o meu grupo com eu mesmo, quando eu tenho um ensaio, eu já jogo lá. É ótimo, eu também. Eu já jogo lá. É o mais usado. Vai de diversas formas. Às vezes vai de um projeto antigo que um cliente não gostou, mas esse cliente, para ele, é a cara dele. Ou às vezes vai de um Pinterest, às vezes vai de uma coisa que a gente viu numa Revestir. Ela vem ali de um banco de informações de vários. Às vezes, eu gosto muito do Pinterest, né? Às vezes eu tenho lá minhas pastinhas lá que inspiram outras pastinhas e que assim vai puxando, indo. vai puxando. Né? E eu tento um pouco, nem sempre, fugir um pouco do que já tem. Né? É difícil, né? Porque ninguém inventou a roda, né? Mas, assim, às vezes uns arquitetos de fora. Muita madeira clara, e depois madeira escura. Não é? Tem isso que vai. Então também as pessoas também se isso. dirigem por esse E tipo elas falam de também, tendência, né? Quando é o briefing da pessoa final, do cliente final, eles falam, ó, mais ou menos. Por isso que eu gosto às vezes de saber por que você não gosta. Porque aí a gente já vai para um outro caminho, né? É um A, B, C, né? Tem várias opções, assim. E é isso, mas às vezes é difícil mesmo, né? Porque às vezes tem dia que não vem. Não é. Você tá tão agitado com outras coisas, aí um dia que você dormiu melhor, acordou calmo, tô às vezes fazendo outra coisa, vem uma ideia, você fala, cara, se eu fizer isso, aí vai lá, testa. Então o tempo ainda é o melhor amigo do melhor projeto, assim. E é engraçado que quando é dessa forma, você apresenta, é de primeira. Aí tem um ajuste ou outro e tal, você fala, cara, é de primeira. Mas os clientes não têm tempo, né? Nunca. Eles colocam pressão. Eles querem Coloca pra pressão. ontem, comprou, preciso mudar daqui não sei Ninguém, quantos meses. eu falei, eu tô esperando o cliente que me ligue e fala, oi, tudo bem, a gente pode fazer um projeto? Mas olha, não tenho pressa. E eu falo, não, vamos fazer agora. Aí, Vou cobrar até menos, vou Aí eu cobrar vou até fazer menos. mesmo. aí a pressa aparece aí. Né? Eu falo, não, nenhum. Eu vou lembrar disso, né? As perguntas que mais vêm pra gente é quanto tempo que eu mudo Quanto e quanto que vai custar. Não, mas a gente nem fechou ainda a proposta. Mas eu nem pisei no seu apartamento ainda, eu nem vi o estado que tá, nem não. É sempre as perguntas ali que mais vêm, né? E a gente dá geralmente um prazo ali, mas é um prazo bem flexível, porque é isso, depende muito do que você vai fazer. Né? O que é um prazo curto e um prazo longo? Um prazo assim, um apartamento do cliente. Aí, ó. Claro, mas assim, só pra ter uma ideia. Um apartamento pequeno, um apartamento que a gente fala um apartamento estúdio. Eu não falo nada menos de 3 meses. Não existe nada menos de 3 meses na vida. A gente não faz nada. Um marceneiro é 45 dias no mínimo, né? Então, assim, um apartamento pequeno, a gente fala 3, 4 meses. Mas eu dependo muito do cliente, né? Então, às vezes, acontece isso muito. A gente corre lá no escritório, o cliente precisa, não sei o quê, fizemos um conceito lindo, maravilhoso. O cliente demora 1 semana, 2 semanas para te dar um retorno. Okay. Né? O que adianta eu correr se a gente não tem? Então eu falo isso, depende muito de você, do seu feedback também. A gente precisa ser papum aqui, né? Um apartamento maior, esse apartamento, por exemplo, que a gente está fazendo, é 6, 9 meses. Porque eu tenho que tocar toda a hidráulica, toda a elétrica, estou demolindo parede e tal. Então isso, a gente dá um norte ali, mas baseado dentro
também do seu retorno, porque não adianta eu fazer projeto em 1 mês e você demorar 2 para me retornar. Eu falo que é 50% nossa parte e 50% parte do cliente. Porque a gente até tá vivendo, né? Vivendo uma obra que o apartamento foi entregue em julho. E aí, do ano passado, fui pegar a chave com o cliente e falei, quando você acha que eu consigo mudar em janeiro? Eu falei, quando você acha que eu consigo mudar? Eu falei, olha, julho, março, com certeza do ano que vem você é um apartamento grande, tem bastante revestimento, vai ficar bem bacana, assim. Março, com certeza. Você acha que em janeiro? Eu falei assim, sim, é possível. Porque tinha 6 meses, 7 meses. Eu falei, é possível, mas depende de vocês. Tá ainda em obra. E eu não consigo ter uma ideia. A pessoa às vezes demora, sabe? Muda. Eu tinha uma cliente que é uma querida, assim, né? E a gente também fizemos mais de uma coisa pra ela. E daí, não vou citar nomes, né? E daí, ela de todos, ficou lindo, né? Tava lindo o projeto, ela tava feliz com o projeto. Daí ela passava numa loja lá, eu vi um negócio, eu falei, não veja mais nada, você tá feliz? Pare de olhar! Porque assim, mudar ali no meio, eu considero a gente bem flexível, né? A gente tem essa história de a sua casa é o seu sonho. É lógico que eu como arquiteta, eu vou tentar te persuadir de coisas que realmente não funcionam, coisas que não vão ficar muito legal no seu dia a dia e tal. Então a gente tenta ser flexível nesse ponto de, tipo, deixar você feliz, né? Deixar o cliente satisfeito. Mas você tá ali no meio do caminho, você tá com tudo planejado, com o investimento comprado, tudo lá. Eu olhei a casa do vizinho e gostei mais? Não, tipo, sabe? É infinita a decoração. Você pode mudar milhares de vezes. E pode ser bonito bege, como pode ser bonito industrial. Mas o que é bonito pra você? Né? O que te atende? Né? O que no dia a dia você vai olhar e vai falar assim, putz, tá gostoso, né? Eu vejo que muita gente não sabe o que gosta, de fato. Porque eu acho que hoje tem uma influência da mídia, uma influência do Instagram, do Pinterest e tal, que às vezes as pessoas têm dificuldade de enxergar o que elas realmente querem. É muito difícil, assim, o cliente que tenha clareza do que realmente quer, assim. Então isso acaba dificultando. A gente tenta nortear, mas tem hora que você fala, tem lá o nosso limite. E como vocês lidam com cliente que nem a minha mulher? A minha mulher eu já acostumei. Eu dou 2 opções e às vezes eu só dou uma, porque se eu der 3 opções, aquilo que era pra terminar em meia hora, talvez em 5 horas a gente comece a achar uma solução. Como que vocês lidam? Tem hora que você tem que ser um pouco mais enfática. Tudo bem, tem hora que você tem que falar, olha, peraí, deixa eu te falar. Você tem A, você tem B e você tem C. Vamos na B. A B vai te atender super bem. A B tá dentro daquilo que a gente conversou lá atrás. Tá dentro do seu custo. Você tem que ser um pouquinho mais enfático para poder andar. Sim. Né? Quando você pega uma pessoa mais indecisa ali, você tem que ir naquilo, né? Porque senão vai ficar parado. É o que eu falei. Vai ficar lá parado, não vai andar. É ruim pro cliente, é ruim pra gente, né? Pro escritório também. Então tem horas que a gente realmente tem que se posicionar ali. Sim. Porque senão não vai. Né? Legal. Legal. E deixa eu te perguntar, quando você faz o projeto, o cliente aprovou, o cliente falou assim, você falou, ele passa, ele quer mudar, mas e se tipo, tudo tá certinho, tudo tá rolando, mas chega no meio do caminho, alguma coisa que tá ali saiu de linha, alguma coisa saiu de moda, como que você apresenta um novo projeto ou alguma forma de mudar para o cliente? A gente vai buscar, assim, por exemplo, especifiquei algum acabamento, alguma coisa que saiu de linha, que acontece mesmo, principalmente de madeira, essas coisas, ano a ano vai saindo. A gente vai tentar ou buscar algo dentro do mesmo, similar, do mesmo budget, né? Pra também não falar, olha, agora saiu de linha e custa 3 vezes mais. Aí tento, não dando, aí a gente vai atrás de alternativas, assim, olha, tem um igual, só que ele custa 3 vezes mais. Mas tem esse que vai ficar, que ela falou, vai ficar super bom. Então a gente busca, a gente tem que ir atrás de possibilidades. Porque, assim, nós temos muito material, e muito material nacional, que a gente consegue comprar daqui, e que tem ótima qualidade, né? Não precisa também só ficar, porque às vezes, tudo que é importado é mais bonito. Sim, mas tem coisas, tem pedras muito bonitas lindas, aqui o Brasil, em pedras. Lindas, lindas. Então, assim, aí a gente tenta, assim, abordar e falar, a nossa postura é tentar ser sempre o mais claro possível com o nosso cliente. Falar a verdade, se eu tive um problema, às vezes a gente erra também, olha,
teve esse problema, já estou corrigindo, às vezes a gente arca com o custo, porque se eu eu acredito que nós erramos internamente, não tem por que eu jogar esse custo para o cliente. Então a gente tenta ser o mais claro possível com o cliente, verdadeiro. E tá junto, assim, informando tudo, porque aí eles ganham segurança no nosso trabalho e flui bem mais fácil, assim, bem mais tranquilo. É um trabalho de confiança também, sabia? Quando a gente presta um serviço, né? É diferente de você comprar algo, você está prestando um serviço, né? Já aconteceu casos de a mulher querer contratar um arquiteto e o marido não. O marido achar que o arquiteto não precisa. E daí é muito complicado, assim, né? Porque o cara tá sempre o tempo inteiro desconfiando ali, né? Não acreditando no seu trabalho. O serviço é uma confiança. Ele precisa acreditar que você vai resolver ali, que vai ficar bacana ali, né? E acreditar no que você tá falando, né? Eu teve uma cliente há um tempo atrás, que ela falou assim, mas o cara da Home Center disse isso, o cara da Home Center disse aquilo. Eu falei, cara, eu tenho 20 anos de formado. Se você quer acreditar no vendedor que está 4 meses ali na Home Center, que não tem conhecimento da construção, que só quer te vender o material e que se não der errado... Vai vender mais. Ele ganha mais comissão. E se der errado, ele nem vai saber, ele nem vai ver. Você contratou errado. Sim. Você não tinha que ter me contratado, né? É um serviço de confiança, né? Eu tenho anos aí de experiência. Você está me contratando, confia. E a gente vê muito cliente que contrata e que não confia também. Então, é um trabalho de ir construindo essa confiança. A gente tem muito disso de, olha, confia. Porque, às vezes, tem alguns clientes que querem contratar um arquiteto para dizer que eu fiz com um arquiteto, né? Mas, ao mesmo tempo, fica só julgando, tá tudo errado. Né? Então, você fala, não, calma, você vai entender que vai ser bom. Então, é um trabalho, né? É uma construção de relação... Lidar com pessoas, né? Acho que é o desafio da vida é lidar com pessoas, né? Em várias áreas. Mas em todos esses casos, no final, entregou. Qual é a reação? Sempre amam, né? A maioria gosta. Eu acho que... a maioria. Eu fui verdadeira agora. Mas eu acho que sim. Acho que depois que a pessoa tá morando... o brasileiro tem memória curta, né? Então, assim... graças a Deus. Assim. Graças a Deus. Não, porque aquele perrinho, aquela coisa da obra que encontrou, que teve que gastar mais, que não sei o quê, aquilo, né, que atrasou e tananã. Quando ele volta, que ele tá lá morando, que é a casinha dele, que tá gostosa e tal, assim... Esquece do perrengue, esqueceu né? daquilo, valeu a pena, né? Então, eu acho que quando ali realizou... Eu brinco que enquanto tá pagando as parcelas, eles não gostam muito da gente. Tudo. Aí ele fala, nossa, aí a gente fala, posso fotografar seu apartamento? Claro, pode. E é engraçado, às vezes a obra é sofrível, né? O projeto é uma delícia, a obra é sofrível. Mas quando a gente recebe assim, um feedback da pessoa morando depois, você fala, a gente também esquece, a gente fala, tá bom, valeu tudo a pena. Eu vou fingir que você nem me xingou, que você não me ligou de madrugada. Não, por isso a gente tem 2 números. 2 números. Porque o cliente final, mas assim, eu nem julgo, é justamente o descanso dele é quando ele consegue ver. Às vezes ele trabalha o dia inteiro. Então é no final de semana que ele vai conseguir parar pra ver, à noite quando chega em casa, já os filhos já estão dormindo ou não. E tudo bem, então eu falo, pode mandar a qualquer hora mensagem, eu vou responder dentro do horário comercial, eventualmente agendado um sábado, a gente também trabalha, não tem problema nenhum. E tudo certo, assim, sabe? Não deixa de mandar, não, porque às vezes é até bom, quando não tem o retorno, às vezes é pior, assim, então eu prefiro que mandem a qualquer hora. Falo, acordou à noite, quer mandar, tudo bem. Entendi. E hoje, qual que é a maior dor do seu cliente quando pega um imóvel? O que vocês mais sentem que é algo para solucionar a vida dele? Qual que é a maior dor dentro no sentido de arquitetura, de projetar? Olha, hoje os espaços e os apartamentos estão muito caros, então grande parte está cada vez menor, né? Sim. Tem esse negócio os apartamentos novos são 30% varanda. Então, um apartamento de 130 metros, ele é de fato 100 metros. Sim. Onde mais 30%, 30 metros vão ser de sala e o resto em todo o outro programa. Então, os quartos são pequenos, os banheiros são pequenos. Então, hoje, o que eles vêm pedindo eu preciso otimizar essas minhas áreas. Então, quase 100% amplia a sala para o terraço, né?
fecha a varanda, ar-condicionado, que fala, não, agora, né, ainda mais depois do El Ninho aí, desse último ano, todo mundo ar-condicionado, e eles pedem sempre que a gente, ele fala, não vou ter espaço para guardar as coisas, então a gente tenta sempre fazer o espaço, eu brinco que eu gosto do estético, mas pra mim, eu tenho muito prazer em fazer um bonito funcional. Então, eu busco sempre a funcionalidade, tem às vezes algumas coisas que, é só estético, ok, mas vamos ver o funcionar, quero fazer um painel, vamos colocar uns espelhos, porque vai ampliar, então... A dor é sempre isso, ampliar o espaço e onde ter que guardar as coisas que realmente a vida real precisa. Eu vou dar um exemplo que a gente passou agora. A gente está fazendo um apartamento em Perdizes, né? Perdizes tem 1 metro quadrado elevado, um apartamento grande, um prédio bonito, novo, lindo prédio. A área de serviço do apartamento, juro, é a área de serviço de um apartamento de 50 metros quadrados. Ela tem um tanque e ela tem a máquina. Aonde que ela guarda? A vassoura, o rodo, a escada, o balde, a tábua de passar. Você não sabe, daí a gente olhando, não tem. Daí eu falei, meu Deus, onde que eu vou enfiar isso? É uma necessidade do dia a dia. A gente abriu a sala com a cozinha e a gente criou um armário meio que escondendo ali, mas ele fica na cozinha. Ela vai guardar isso na cozinha. E daí você vê, né? Porque é uma área que na hora que a pessoa vai comprar, ela não enxerga. Por causa de vocês. Porque faz os decorados. Tem um pouquinho de culpa nisso. Tem mesmo, porque você faz aquela sala linda, maravilhosa, e fala, nossa, eu vou receber toda a minha família. E o dia a dia ela não tá pensando no rodo ali. Mas é engraçado que algumas mulheres, até antes eu acompanhava mais nessa parte de vendas, né? Quando eu tava a mulher sempre pensa. Às vezes o marido não pensa, o homem, né? Sim, mulher é mais prática, né? Parte, né? Às vezes a mulher fala, não, mas essa cozinha, quando ela vai fazer. Quando não é ela se deslumbra e aí vai, assim. Mas a mulher sempre tem um pouco... Normalmente tem esse olhar mais... crítico. Mas onde vai? E aí a criança não vai caber nesse banheiro? Não sei o quê. Isso faz anos, né? Que você tem que alguma coisa, tudo não terás, né? Então, assim, você privilegia essa área social... que eu acho realmente que tem que privilegiar, né? Mas tem que ter um mínimo das outras ali, né? O mínimo de condições ali de ver. Imagina esse apartamento ter que colocar um armário na sala para guarda-roda e vassoura, né? Apartamento são uns 30 metros. No auge de Perdizes, numa localização ótima, que tem 1 metro quadrado caríssimo lá. 3 dormitórios. Faz sentido. Não, 3 dormitórios. Poderia ser 4, no caso dela tá 3, a gente vai reverter um para um closet. Mas assim, você vê que foi demais, né? Mas a gente tem que ir pra lá pra voltar, né? Assim esperamos. Legal. E dentro dos projetos, como que vocês veem as novas famílias? Que antigamente o cara casava lá com seus 20 e poucos, o exemplo do Marcelo. Marcelo casou com 20 anos, aí vai ter filho, ter tudo. Hoje em dia o pessoal compra apartamento, mas já não quer mais ter filho. Como que você projeta e pensa nessa nova família? É uma pergunta sempre meio chata de... É uma pergunta meio chata de fazer, mas a gente precisa fazer. É uma pergunta que, assim, às vezes eu pego um casal, começando a vida, recém-casado, é uma pergunta chata de perguntar, e aí, vocês vão ter filho? Precisa saber. Sim. Você vai planejar ali, né? Ninguém quer reformar agora para daqui a 3, 4 anos reformar de novo. Então, assim, você pergunta, né? E eu já escutei muito, assim, de... Não tá nos nossos planos, a gente não quer ter, nem eu, nem ela quer ter. Né? E precisa... Então, tá bom, esse dormitório vai ser o quê? Vai ser um quarto de visitas? Vai ser um escritório? Vocês trabalham em casa? Vocês não trabalham e tal? Esse apartamento dessa cliente nossa antiga, que a gente citou aqui na Vila Mariana, tem 4 dormitórios. Ela tem 3 filhos e a dúvida dela é se ela mantinha os 4 dormitórios, apartamento de investimento. Eu falei, Cláudia... Só você tem 3 filhos. O mundo não tem mais 3 filhos. Né? É fora disso. É muito mais atraente a gente reverter um para o outro do que a gente manter os 4 dormitórios. Porque é uma tendência que muda. Tem 1, 2 filhos no máximo. É raro aí uma família que vem um pouquinho maior, né? Normalmente as pessoas que compram hoje um 4 dormitórios novo, ele amplia a sala, né? Amplia a sala ou vira um closet exclusivo. Ou vira um closet, um dos quartos e tal, né? Isso. A gente vê assim, a gente vai adaptar. Eu sou uma nova família. Eu moro sozinha, não tenho filhos, não quero ter, e é assim, eventualmente tem gente em casa ou não, enfim. Aí
Então, assim, a gente tenta, no briefing inicial, entender qual Sim, é isso é importante. a da pessoa. E... A gente ainda não tem intimidade com aquele cliente. Tem cliente depois que vira amigo, né? Que a gente convive, mas no começo você ainda não tem, mas são perguntas que necessárias de fazer, né? Pra gente entender, a gente muda, né? A concepção, é isso, o modo de conviver e a concepção da família tem mudado muito. Sim. Né? E a arquitetura tem que acompanhar isso, né? E engraçado que a Thaís de Perdizes, ela tem um banheiro que é só pro cachorro. Ah, sem contar os Então tem pets isso hoje em também, dia, né? Tem isso também, não é pet só... também. Não vai perguntar se tem filho ou se vai ter, tem que perguntar se tem um pet. Tem o pet. A gente tem que adaptar a casinha do pet. Pet é super importante. Hoje tá virando... Eles têm uns cuidados igual de Faz filho, parte da né? família. Faz parte da família. É importante. Antigamente, meu cachorro ficava na rua. Hoje ele dorme no sofá Imagina, minha mãe comigo. não deixava entrar em casa. Nem eu. Hoje em dia é tratado melhor do que muita gente. Exatamente. Hoje é aquela coisa, né? No apartamento, eu moro num apartamento de 70 metros quadrados. Tem no mesmo prédio, no prédio tem de 50. Tem uma pessoa lá que mora com 3 Goldens no de 50. Eu fico pensando, tadinho do cachorro, né? Mas desce sempre, tem passeador, vai pra creche. É isso, e tudo bem. Se adapta, né? Se adapta. É isso, né? A As vida é tecnologias mudam, a vida muda, Exato, tudo às vezes é... você nem fica tanto em casa. E hoje você tem agora creche de cachorro, passeador que passa lá. Então, Acho que são tipos de famílias. A concepção família que a gente conhecia como pai, Sim, mãe, filhos. 2 criancinhas, não existe, né? Quer dizer, existe, mas existe vários tipos de família. Isso. Né? Então é muito abrangente ali. E cada família tem a sua necessidade, né? Não é, você não parte do básico para fazer para todo mundo, né? Por isso que realmente eu acredito que cada projeto é um projeto, cada família é uma família, cada família tem uma necessidade e cada um tem seu gosto. Né? Então tem que ser algo único e personalizado para cada um, né? A gente não faz projetos cópias, né? Ninguém quer. Você não quer me contratar para ter uma casa igual a dele. Eu, sem querer, eu conheci o Marcelo. Eu tinha lá no sua Mas casa. Eu tenho uma cozinha muito Isso parecida. daí é duas mulheres com a mesma roupa na mesma festa. Exatamente. A não ser que é um apartamento de investidor. A Coisa gente pior que isso, não tem. A gente tem um empreendimento que é o X-Station, né? X-Station. Vocês trabalham lá com eles, com o pessoal da Gali. São apartamentos de investimento. A gente fez 2 decorados, fizemos um projeto completo lá pra eles. E a gente lá tem investidor que procurou a gente que quer exatamente o mesmo decorado. Estão fazendo, mas é um investimento, não é ele que vai lá, né? Não é ele, vai alguém morar, não é ele. Exato. É totalmente diferente. Show. A gente vai encaminhando por final e eu gosto sempre de perguntar: qual é o seu conselho para quem hoje, para essa nova geração que quer entrar dentro do ramo da arquitetura? Olha, a gente não faz bem algo que a gente não gosta. Você pode até fazer, mas você nunca vai fazer muito bem. A arquitetura, não diferente de muitas áreas, você tem que gostar. A faculdade, eu falo que já é um filtro ali, porque uma faculdade de arquitetura requer muito trabalho, muita dedicação. Você tem que gostar, ser apaixonado pelo que faz. Eu saí do mercado imobiliário e montei o escritório porque eu realmente amo o que eu faço. Né? Quando você gosta, você vai atrás de novidades, você quer se aprimorar, você quer entender ali, você quer se dedicar. Então, assim, descobrir ali que aquilo que você quer fazer já é metade do caminho, viu? E você? O meu é parecido com o dela, mas eu tive um caminho que eu decidi ser arquiteta muito cedo. E aí, ao mesmo tempo, eu tinha medo de chegar lá fazer a faculdade, cair na real e não sei. Então, com 15 anos eu fui fazer um curso de decoração dessas escolas, assim, pra ver se era isso que eu gostava mesmo. Gostei e fazer Teste vocacional? Isso. Quer que eu volto? O teste vocacional, que vai ajudar bastante. Então, é entender se é realmente aquilo que você quer. É difícil nessa idade você ter essa concepção de que realmente é isso que eu quero pro resto da minha vida. Ok, não tem problema. Só que é um trabalho como qualquer outro, requer bastante esforço, por isso que a gente fala, tem que ter amor, tem que ter isso. Não é aquele arquiteto de novela que vai de manhã tomar café da manhã, fazer a ginástica e depois não. A faculdade é uma faculdade muito, muito árdua, porque ela não é tanto de obras, mas ela tem muito trabalho normalmente, então ela é muito... Ela é pesada o tempo todo, né? Porque as outras faculdades você tem a semana de provas, né? Lá não, a gente tem todas as matérias, tem sempre trabalho e eventualmente tem prova, tem trabalho, então eu acho que a faculdade já é um grande filtro, assim.
Porque é bem parecido com a nossa vida real, assim. E achar que você não vai virar à noite depois que se formar, isso também é uma falsa realidade. Eventualmente, né? Eventualmente é necessário. Hoje em dia não mais, a gente conseguiu chegar num patamar, mas demorou, viu? Eu cheguei a virar muita noite. A gente já se estruturou, né, ao longo do tempo, mas no começo é ralação. Você sai da faculdade, você acha que aquela vida não vai ter, começo de escritório, você ainda... É muito prazeroso você ver um projeto pronto, assim, que você concebeu, assim. Você chegar, eu também sou ansiosa, eu às vezes estou mais ansiosa que o cliente para ver o que se aquele 3D vai ficar exatamente de fato tão bonito, assim, né? Você se sente realizado de ver um trabalho muito prazeroso. Bonito no final, assim, o trabalho ficou igualzinho, você planejou ali, a pessoa feliz, né? É uma realização ali, a gente vibra junto. Que bacana. E para encerrar, uma pergunta para as duas também, na verdade 2 perguntas. O que é a felicidade para vocês e o que faz vocês felizes? A felicidade para mim é o equilíbrio, né? Eu acho que o equilíbrio ali entre... Ele existe? Ainda buscando, mas assim, o equilíbrio entre... Eu amo o que eu faço, né? Até meu filho brinca, mamãe, você vai trabalhar hoje de novo? Eu falei, filho, eu trabalho porque eu preciso, mas porque eu gosto, me faz feliz, me realiza. Entre trabalho, família... amigos, né? Quando a gente consegue ali, tem sempre uma balancinha que tá um pouquinho mais, né? Mas assim, eu acho que o equilíbrio de tudo, né? Eu já tive a fase louca de só trabalho, daí você tá deixando a balancinha ali da família, dos amigos mesmo. Esse equilíbrio, tudo me faz feliz. Se o trabalho não tá legal, também não tô feliz. Então eu acho que o equilíbrio ali que me faz feliz. A segunda pergunta... O que te faz feliz? Acabei respondendo as duas em uma só. E a Mel, o que é a felicidade para você? Olha, felicidade pra mim, sim, equilíbrio é ótimo. Seria bom se um dia eu encontrar ele. Eu acredito, sabe, aquela felicidade que você acha que existe. Mas eu acho que fazer o que, assim, a partir do momento que você faz o que você gosta, você não é aquela felicidade de, estou sempre sorrindo, não, tem altos e baixos, mas é algo que você vê um fundamento naquilo, você acredita naquilo. Então, pra mim, isso em termos de trabalho, ter o equilíbrio entre vida social, poder cuidar de mim mesma, então conseguir um tempo pra mim, isso foi quando eu trabalhava na incorporadora, eu não tinha esse tempo, então eu não conseguia ter disciplina com exercício, com alimentação, com qualquer coisa. Então isso pra mim é bem feliz e hoje eu fico mais feliz ainda porque eu consigo conciliar o meu trabalho com toda essa parte. Então hoje eu tô realmente realizada em termos de equilíbrio possível dentro do ser humano, né? E parabéns, você conseguiu ficar mais calma e mais equilibrada tendo o seu próprio negócio que trabalhando para os outros. Olha, é um desafio. E eu queria encerrar com o nosso patrocinador, vocês ficaram olhando. Tem dia que você chega cansada, tem dia que você também. Isso daqui é o Energy Shot, eles são da Amazônia, 100% natural, uma ótima fonte de energia para o dia a dia para vocês aí. Experimentem, vão gostar. Um forte abraço a todos e até o próximo. Obrigado. Obrigada, foi ótimo.